compartilhar com você o texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 22. Você pode acompanhar pelo telão. 22, a partir do verso 22, vamos até o 24. Olha esse texto. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele. Toda a glória de sua família. Quem é a família? Nós. Nós somos essa família. Toda a glória dessa família dependerá dele. Sua prole e seus descendentes. Todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Esse texto interessante, eu me deparei com esse texto esses dias. Esse texto fala de uma permanência e de uma glória para os descendentes desse cujos ombros foi dado a chave de Davi. A chave do reino de Davi. Eu quero falar com você nessa noite sobre a chave de Davi. O que é essa chave? Qual o significado dela? E por que essa chave foi parar nas mãos deste que é o nosso Senhor e Salvador? Pode voltar o texto lá para mim, no versículo 23. Ele diz que eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Esse texto ele fala, é uma profecia messiânica, está falando de Jesus. Isaías é um dos maiores profetas messiânicos que nós temos. Ele se refere a Jesus. E ele está falando que esse que tem a chave do reino de Davi, que por causa do Novo Testamento, por causa do que nós temos, a revelação de Jesus, nós sabemos que está falando de Jesus, que Jesus é o cumprimento dessa profecia. Ele diz que esse está preso como uma estaca em um terreno firme. Ele está preso, solidificado. É um lugar seguro. É um lugar onde eu posso me apoiar. É um lugar onde eu posso segurar. É um lugar que eu possa ter segurança. Ele está preso como uma estaca em lugar firme. Jesus está como uma estaca onde eu possa me fortalecer nele. Esse texto está falando de mim, está falando de você. Que nós podemos nos prender, nós podemos nos segurar, nós podemos estar seguros. Nós todos estamos presos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é o lugar inabalável. Ele eu posso jogar toda a minha confiança. Nele eu posso ficar seguro. Nada, ele não vai vacilar. Ele não vai ceder. Ele não vai me derrubar. Queridos, ele fala que essa estaca firme, essa estaca em lugar firme, ele tem uma chave. E essa chave dá-se o nome de a chave de Davi. Eu fui começar a procurar entender sobre essa chave. E essa chave, ela tem algo interessante, porque essa chave ela tem poder de abrir uma porta. E quando essa chave abre essa porta, nada mais pode fechar. Está aberto. E vai ficar aberto para sempre. E não se fecha, ninguém tem poder, nenhum ser humano tem poder para fechar. E quando nós vemos isso, nós vamos encontrar alguns textos na palavra de Deus que fazem menção também nisso. Vamos olhar para Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse no capítulo 2 e 3 está falando das igrejas. Está fazendo menção de todas as igrejas. Fala de 7 igrejas. Agora, das 7 igrejas, somente uma igreja, que é a igreja de Filadélfia. Filadélfia fala do amor dos irmãos. Fala de amor em irmãos. O amor da irmandade, o amor da congregação.
para essa igreja. Você que era foguete? O que é? Tudo ok? Só por gentileza, se você tem celular ligado, parece que o celular ajuda a interferir aqui. Olha esse texto que ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas são as palavras daquele que é santo e é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Versículo 8. Dá para eu o versículo 8? Não. Apocalipse 3, 8. Pode deixar então. Olha só, pode voltar para o 3, 7 mesmo. Apocalipse 3, 7. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Querido, quando ele fala dessa igreja, a única igreja que não tem uma repreensão, a única igreja das 7 que não tem uma palavra dura, a única igreja das 7 que não tem uma palavra de puxão de orelha, é a igreja de Filadélfia. E para essa igreja, que é uma igreja que está fundamentada no amor, que o nome dela fala desse amor, ninguém ainda conseguiu ter toda a revelação sobre quais são essas igrejas. Se são 7 igrejas de 7 cidades, ou se são 7 igrejas de 7 épocas. Muitos tentam entender, mas ainda não temos a revelação completa de qual é a referência absoluta dessas 7 igrejas. Ok? Mas até onde nós temos, até onde nós alcançamos, podemos acreditar que essa igreja está falando de épocas, que são 7 igrejas em 7 tempos diferentes. E essa igreja de Filadélfia, ele está falando de uma igreja que está vivendo o amor, que está recebendo desse amor. E essa igreja é uma igreja que não tem repreensão, é uma igreja que não é reprovada a sua atitude, mas é uma igreja que recebe um elogio. Se você olhar, não sei se é possível, mas no versículo 8 de Apocalipse 3, se você abrir a sua Bíblia, parece que está difícil aqui abrir, ele diz no versículo 8, Apocalipse 3, 8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Opa, glória a Deus. Conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Sei que você é limitado. Sei que você tem dificuldades. Sei que você tem as suas fraquezas. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe quem sou eu? Sabe que eu tenho a vida. Sabe que eu tenho a salvação. Sabe que não há outro como eu. Sabe que só em mim tem essa vida. Guardou a minha palavra. Ficou comigo. Ele diz, apesar de você ser fraco, apesar de você não ser tão forte, apesar de você não ser perfeito, apesar de você não ser um destaque, apesar de você ter pouca força, você creu em mim. Você guardou o meu nome. Você não me rejeitou, você ficou comigo. Então eu estou abrindo uma porta para você. E ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Vocês estão entendendo, igreja? Essa é uma palavra para nós. Ele diz, eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave, e essa chave ela tem poder para abrir uma porta para você, que não nega o meu nome, você que guarda a minha palavra, você que crê em mim, eu vou abrir com essa chave que eu tenho, que é a chave de Davi, e uma porta que ninguém vai poder fechar. Amém? Essa não é uma porta natural, não é uma porta física, amém? Está falando de uma porta espiritual. Está falando de uma porta que dá acesso a algumas coisas. O que é uma porta? No mundo espiritual, você precisa entender a linguagem da porta. Jesus diz, eu sou a porta. A Bíblia usa várias expressões sobre porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. A Bíblia fala da cidade que tem 12 portas. O tabernáculo tinha portas. Então, porta é uma palavra muito cogitada na Bíblia, muito usada na Bíblia. Mas a porta, ela é um instrumento que leva você a um outro lugar. Uma porta te dá acesso a uma sala,
a um ambiente que está trancado, que ninguém podia entrar antes. Agora, pela porta você entra. A porta te leva a um outro lugar, a uma outra dimensão, a um outro nível. A porta te leva para uma outra realidade. E Jesus está dizendo que eu tenho uma chave que tem poder para abrir uma porta espiritual que tira você de um quarto, tira você de um cômodo, tira você de um lugar e que vai te dar acesso a um outro lugar. E sabe de uma coisa? Essa porta ninguém pode fechar. Amém? Querido, Deus está abrindo portas para vocês. O Espírito, quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, ele tem me enchido o meu coração, ele tem enchido meu espírito de uma alegria, e eu começo a ver portas se abrindo para cada um de nós. E essa porta aqui vai nos tirar de um lugar, e de vários lugares financeiros, lugares de saúde, lugares familiares, lugares profissionais, lugares espirituais, lugares de fé. Tira-nos de um estado, de um lugar, e nos leva para um outro lugar. Ele diz, sabe por que eu vou fazer isso? Porque você não negou o meu nome e você guardou a minha palavra. Amém, queridos? Diga assim, eu creio em Jesus. Aleluia. Queridos, essa igreja era uma igreja de pessoas comuns. Ele diz, eu sei que você é fraco. Eu sei que você não tem tanta força. Essa igreja de Filadélfia é nós. Somos nós. Que temos as nossas fraquezas, que temos nossas limitações, temos nossos movimentos de dificuldades. Querido, porém, é uma igreja com pessoas que podemos encontrar nessa igreja de Filadélfia problemas morais, problemas pessoais, pessoas com problemas nas mais diversas áreas, crises, ataques na mente, dúvidas no coração, são fracos, não tem tanta força assim. Mas ele diz o seguinte, pode voltar para mim o versículo 7, Apocalipse 3:7, ele começa o texto dizendo, estas coisas, essas são as palavras daquele que é santo e daquele que é verdadeiro. Santo e verdadeiro. Por mais que eu seja fraco, por mais que eu tenha minhas lutas, por mais que eu estou passando por várias dificuldades na minha mente, na minha alma, no meu espírito, quando eu olho para aquele que é santo, quando eu olho para aquele que é santo, para aquele que é verdadeiro, isso traz descanso. Já teve uma experiência, de um dia corrido, você olhar para o horizonte, desenhado pelas nuvens, pelas cores, e você olha para aquilo, e aquilo te dá um descanso? Já percebeu quando você olha para uma paisagem, quando você olha para algo bonito, aquilo traz um descanso para você? Ele diz assim, aquele que é santo, e aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, mesmo que você é fraco, mesmo que você está vivendo dias difíceis, quando você olha para ele, você descansa, porque se ele é santo, eu sou santo. Se ele é verdadeiro, eu sou verdadeiro, porque eu estou nele, e se eu estou nele, tudo que ele é, eu sou. Amém? Querido, você precisa olhar para ele, você tem que parar de olhar para as suas limitações, você tem que parar de olhar para as suas fraquezas. Nós temos a mania de ler a Bíblia. Ouça o que eu vou te dizer, nós temos que parar de ler a Bíblia para encontrar os nossos defeitos nela. Já percebeu que muitas vezes nós lemos a Bíblia e dizemos, esse texto fala para mim, incredulidade, eu sou incrédulo, pecados imorais, isso é para mim, eu sou assim. E nós começamos a olhar a Bíblia e ela como se um retrato falado de todos os meus defeitos começa a me apontar. Você tem que parar de olhar a Bíblia dessa forma. Você tem que olhar a Bíblia como um espelho, que quando você olha para ela, ela reflete Jesus em você. Porque o que ele é, eu sou. O que ele tem, eu tenho. O que ele faz, eu faço. Onde ele está, eu estou. Se ele está sentado à destra do Pai, reinando soberanamente, eu estou lá. Se ele é santo, eu sou santo. Se ele é verdadeiro, eu sou verdadeiro. Amém, queridos? Assuma Jesus como teu Senhor. Assuma Jesus como aquele que te substituiu. Não negou o meu nome. Guardou a minha palavra. Quando eu olho para ele, o santo, o verdadeiro, eu tenho descanso. Quando nós olhamos para ele, nas 7 igrejas, ele se manifesta de maneiras diferentes, de acordo com a necessidade de cada uma. E aqui na igreja de Filadélfia, ele se manifesta como aquele que tem a chave de Davi. Deixa eu falar com você sobre algumas portas que são abertas, ok? Deixa eu pegar alguns exemplos de algumas portas que se abrem. Agora, antes de eu mostrar esses exemplos, entendam. As portas, elas só abrem mediante aquele que tem a chave de Davi. Ok? Nós precisamos entender
que portas espirituais, elas só se abrem com a intervenção deste, que é o Senhor, que tem a chave para abrir essas portas. Coisas que eu e você não conseguimos fazer. A igreja, ela precisa entender que ela só consegue fluir de acordo com aquilo que Jesus libera para ela. Então, nas promessas que eu tenho, eu posso me apoderar e fluir. Mas tem algumas coisas que na minha vida, elas precisam ser abertas. Elas precisam ter uma porta que me tira de um lugar e me leva para outro lugar. A Bíblia nos mostra alguns princípios que fazem isso. Por exemplo, a imposição das mãos. O princípio imposição das mãos, ele está em Hebreus capítulo 6, dentro dos princípios elementares da doutrina de Cristo. É um princípio elementar, a imposição das mãos. A imposição das mãos é uma chave no reino de Deus, é um princípio no reino de Deus, onde eu imponho as mãos. A imposição das mãos tem o poder de tirar você de um estado e colocar você em outro estado. Tem o poder de impor as mãos sobre você e se de repente você está enfermo, a enfermidade sai. Você sai do estado de enfermidade e é transferido para um estado de saúde pela imposição das mãos. A Bíblia diz que Jesus impôs as mãos. A Bíblia diz que nós devemos impor as mãos sobre os doentes. Por exemplo, Paulo, ele diz para Timóteo, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que uma vez foi lhe dado pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo não tinha dons. Paulo impõe as mãos sobre ele, ele deixa de ser alguém sem dons e passa a ser alguém que tem dons. A imposição das mãos consegue colocar em você coisas que naturalmente você não consegue obter. Vocês estão entendendo? Estão aí, igreja? Glória a Deus. Quando as pessoas vão impor as mãos, quando um ministério impõe as mãos, quando um homem de Deus se dispõe a impor as mãos sobre você, saiba que algo vai acontecer no sobrenatural sobre a sua vida. As pessoas não tinham o Espírito Santo. Os apóstolos iam das cidades em cidades, vilarejos e vilarejos, e eles impunham as mãos. Aquelas pessoas que não tinham o Espírito Santo, agora pela imposição das mãos, elas passam a ter o Espírito Santo. Então, a imposição das mãos é um princípio que eu consigo colocar na igreja coisas que ela não tinha. Agora, a chave de Davi, ela abre portas na sua vida para colocar você em alguns lugares, te dar algumas coisas que você não tinha. Isso é espiritual, isso é sobrenatural. Atos 14, 27. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Porta da fé, como que ele abriu a porta da fé aos gentios? Paulo está relatando sobre os feitos de Deus nas viagens missionárias, e ele abre um parênteses e diz, deixa eu te contar como que uma porta de fé foi aberta aos gentios. A porta da fé. Queridos, eu posso pedir para Deus abrir a porta da fé na minha vida. Eu não tenho fé. Eu não consigo ter fé. A Bíblia diz que fé é um dom de Deus. Às vezes você está andando do lado de uma pessoa e você olha, poxa, como ele tem fé? Puxa, eu sou incrédulo. Eu não consigo ser firme na fé. Eu não consigo. Agora eu fico admirando a fé daquele que está do meu lado. Eu crio uma fantasia de que ele é um homem de fé, ele é convicto, ele tem certezas em tudo que ele faz. E eu me sinto meio que discriminado, inferiorizado perto dele, porque ele é um homem de fé. Eu nunca serei citado como um exemplo de fé, porque quem tem fé é ele, não sou eu. Mas a Bíblia diz que Deus, que deu a chave de Davi para Jesus, ele pode abrir uma porta da fé para você. E de repente agora, depois que essa porta se abre na sua vida, você agora vai ser citado como alguém que tem um exemplo de fé. Como alguém que é um homem de fé. As pessoas vão dizer a você, quando falar de fé, vão citar o teu nome. Amém? A porta da fé é uma porta que se abre com a chave que ele tem. Muitas pessoas sofrem porque não têm fé. É uma porta. Quando eu passo por ela, eu chego a um outro lugar, um lugar de fé. E alguém vai dizer, eu quero ter a fé que você tem. Amém? Querido, nós precisamos. Tem pessoas que passam crises e dificuldades porque não têm fé. E a fé, ela abre uma porta. Quando Judas escreve a sua carta, ele diz assim, eu quero escrever a vocês,
a respeito de vocês batalharem pela fé que uma vez foi dada a vocês. A fé é dada. A fé eu não conquisto. A fé não tem como eu construir. A fé eu recebo. Ela é dada por Deus. Ela é dada para mim. E eu preciso entrar nessa dimensão de fé. É comum nós encontrarmos as pessoas sem fé. E você já percebeu? A Bíblia diz que a ausência de fé desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já percebeu que em Jesus, na nova aliança, o que desagrada a Deus é a incredulidade? Porque o pecado ele resolveu. O pecado ele cobre. Mas a incredulidade, a Bíblia diz que isso desagrada a Deus. E é interessante que você conversa com alguns crentes, e você, ao conversar com eles, eles falam sobre a ausência de fé, e falam com um sorriso nos lábios. Eu não tenho fé. E falam com alegria. Falam como se fosse uma piada. Querida, a ausência de fé desagrada a Deus. E se você não tem fé, você tem que chorar e não rir. Porque a fé é o que extrai o poder de Deus para a sua vida. A fé é o que vai liberar a cura para você. A fé é naquilo que é Jesus. A fé não na fé, mas a fé nele. A fé que é aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou, pode todas as coisas. A minha fé precisa ser direcionada nele. E a igreja muitas vezes ela brinca com fé. Eu não tenho fé. Eu preciso que uma porta de fé seja aberta para a minha vida. Amém? Querido, você precisa pedir, Deus, abre a porta da fé. Eu quero entrar no ambiente fé. Eu quero entrar na casa fé. Eu quero entrar no quarto chamado fé. Eu quero morar lá. Eu estive num ministério esses dias. E, queridos, eu fui atraído para aquele lugar por causa das manifestações do poder de Deus naquele lugar. Interessante, quando eu cheguei naquela igreja, naquele ministério, aquela era uma casa de fé. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a fé estava no ar. O ambiente era de fé. E eu pensei o seguinte, eu vou cortar aqui um tijolo dessa atmosfera e vou levar comigo no bolso, porque a fé está aqui. Era um ambiente de fé. As pessoas entraram num lugar chamado fé. E por aquele ambiente ser chamado fé, as pessoas eram curadas só por estarem ali. As pessoas estavam sendo libertas só por estarem ali. Não precisava nem liberar uma oração, não precisava nem liberar uma palavra de ordem. O ambiente era fé. E as coisas aconteciam sobrenaturalmente, porque a porta da fé foi aberta. Querido, esse lugar precisa ser aberto a porta da fé. Esse ministério tem que ter a porta da fé aberta. Querido, na sua casa tem que ter a porta da fé aberta. Na sua vida tem que ter a porta da fé. No teu negócio, a porta da fé tem que estar aberta. Amém? Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. Você dá ordem e as coisas acontecem. Está na hora de você mover em fé. Vamos ver um outro exemplo de porta. Colossenses 4:3. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Diga, orem. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Uma porta para a nossa mensagem. Interessante essa palavra mensagem. Continue esse texto no telão, por gentileza. Essa palavra mensagem, ela vem da palavra mensagem ali, ela vem do grego logos. Diga, logos. Logos é a mesma palavra que foi usada para expressar Jesus. E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. A palavra verbo ali é logos. É a mesma palavra traduzida para mensagem. Porque ali mensagem, na nossa versão foi traduzido, ali naquele texto a nossa versão foi traduzida mensagem. Mas a palavra exata ali é logos. É um verbo, é uma declaração, é uma palavra de convicção. É um convencimento. É uma expressão que convence. O apóstolo Paulo diz assim, orem por mim, orem por nós. E qual é a oração? Para que Deus abra a porta, para que quando eu fale, eu comece a gerar convencimentos. Para que quando eu falar, as pessoas se convençam do que eu estou falando é verdade. Paulo diz, ore por isso. Ore para que Deus, quem é que pode abrir essa porta? Deus. Diz, peça a Deus para nos abrir essa porta. Queridos, nós precisamos dessa palavra que convence.
Querido, não é uma eloquência que eu consigo num curso para aprender a falar em público. Não é uma capacidade natural, mas é uma capacidade sobrenatural de se expressar com uma palavra, e que essa palavra que sai dos meus lábios é uma palavra que convence, é uma palavra que traz revelação de Deus, onde o corpo que ouve essa palavra ele passa a ser curado, onde o demônio que ouve essa palavra ele é expulso, onde as minhas palavras começam a construir coisas. Eu preciso dessa palavra. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês forem entregues nos tribunais, quando eles começarem a julgar vocês, quando eles começarem a condenar vocês, não se preocupe com o que vou falar. Não fique estudando as leis para aprender como se defender. Não fique preocupados com o que vocês vão falar diante deles. Eu vou abrir a boca de vocês. E eu vou pôr a minha palavra na boca de vocês. Esse é o Logos. E isso é uma porta que ele abre. Querido, quando você vai para uma entrevista de emprego, você precisa que essa porta seja aberta, para que quando você for ser entrevistado, as tuas palavras convençam aquele lado de lá. Eles dizem: uau, é de você que eu preciso. Vocês estão aí, igreja? Glória a Deus. Querido, quando você for vender, quando você for sair para o teu negócio para a venda, você precisa ter essa palavra. A porta tem que ser aberta para essa palavra, para esse Logos. Porque quando você vender o teu produto, do outro lado diz: uau, é bem isso que eu estava precisando. E quem é que pode abrir essa porta? Deus. Ore para Ele. Ele tem a chave de Davi, que abre portas e ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. A palavra. A palavra. Queridos, pensamentos são transformados quando eu libero essa palavra. Mentes são livres da depressão quando eu libero essa palavra. Doenças são expulsas quando eu libero essa palavra. Uma palavra que liberta as pessoas de vícios, de maus hábitos, é uma palavra. A palavra de um simples homem passa a ser uma palavra poderosa, porque é o Logos que sai da sua boca. Como que pode a palavra de um simples homem como você e eu transformar? Porque daí o Espírito Santo tempera essa palavra. E essa palavra sai da sua boca como o poder do Espírito Santo. E eu falo pelo poder do Espírito Santo. Então eu falo e tudo será transformado. Amém? Querido, você pode pedir a Deus para que Ele abra essa porta da expressão. Para que você fale a palavra. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer ação. Antes de qualquer negócio, antes de qualquer entrevista, antes de qualquer negociação, Deus, eu quero essa palavra. Abre a porta dessa palavra na minha boca. E as pessoas vão se admirar por você. A Bíblia diz que quando Jesus falava, as pessoas ficavam admiradas, dizendo: uau, como que ele fala com autoridade? É diferente dos escribas e fariseus. Você lembra de Jesus que em nenhum momento ele ficou encurralado? Os fariseus faziam perguntas difíceis para ele, queriam pegar eles na palavra, mas ele sempre tinha uma palavra que derrubava todos os argumentos. Ele sempre tinha uma palavra que saía de qualquer armadilha. Paulo diz: eu quero essa palavra. E essa palavra tem que ser uma porta que abra o meu coração. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: vamos abrir essa porta. Amém, queridos? Vamos ver uma outra porta que se abre. Gênesis capítulo 30, 22. Então Deus lembrou-se de Raquel. Raquel era uma mulher estéril. Uma mulher que não podia ter filhos. O seu ventre estava fechado. A sua madre era fechada. E a Bíblia diz que então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu pedido. Deus ouviu a sua petição e a tornou fértil. E uma outra versão diz assim: e abriu a porta do ventre de Raquel. Deus abriu. Aqui é um ventre natural, uma mulher que não podia dar à luz. E a Bíblia diz que a esterilidade é uma maldição. Tem pessoas que são estéreis. Elas não conseguem frutificar, elas não conseguem ser férteis. Põe dinheiro na mão dela e o dinheiro seca. Põe uma pessoa do lado dela, a pessoa se desanima do lado dela. Você conhece pessoas assim? Pessoas que abrem um negócio e o negócio não vai. São estéreis. Isso é fechar o ventre. Esse é o sentido espiritual do ventre fechado.
não conseguem andar bem em nada que fazem, não conseguem ter êxito em nada que fazem. São pessoas secas, são pessoas sem fertilização, são pessoas sem potencial de multiplicação. A Bíblia diz que a mulher que tinha esse mal, ela era envergonhada, ela era humilhada. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, Sara era envergonhada pela outra. Ana era envergonhada por Penina. Isabel era envergonhada porque não podia dar à luz. A infertilidade, a falta de capacidade de multiplicar sempre traz vergonha. Um pai que não consegue multiplicar os recursos para sustentar a família, esse pai é humilhado, é envergonhado. Uma pessoa que não consegue se superar, vencer profissionalmente, é uma pessoa frustrada, humilhada, envergonhada. Sim ou não? Você percebe que as pessoas, elas têm como se fosse o ventre fechado. E aqui a Bíblia diz que Deus abriu o ventre de Raquel. E uma porta foi aberta para ela. E ela fertilizou, e ela engravidou, e ela teve filhos. Mudou o estado dela. Agora veja bem, como foi que abriu o útero dela? Qual foi a atitude que fez com que abrisse o útero dela? Queridos, ela orou a Deus. Ela pediu para Deus. Deus, muda a minha sorte. Abre o meu ventre. Meu ventre está fechado. Abre. Antes dela orar, antes dela pedir a Deus, nada aconteceu. Mas quando ela pediu a Deus, a Bíblia não nos conta se ela fez uma outra oração antes dessa. Não temos registros na Bíblia que houve uma oração antes dessa. A Bíblia só registra que ela fez essa oração. Pode ser que ela tenha orado antes, mas essa oração a Bíblia, Deus mandou, registra aí. E foi registrado porque foi uma oração que Deus abriu. Uma oração que foi ouvida por Deus e Deus disse, tá bom, agora eu abro essa porta. E agora em diante, você entra num novo lugar. E esse lugar é de multiplicação na sua vida. Amém, queridos? Queridos, tem pessoas que não conseguem multiplicar. Elas estão em Deus, elas estão na igreja, elas até tentam fazer todo esforço, mas elas não multiplicam. Você precisa que a porta do seu ventre seja aberta. Amém? Você está entendendo isso como uma palavra espiritual? Isso é para homens também, não é só para mulheres, né? A porta do seu ventre, homem, vai ser aberta. Amém? A porta do seu útero vai ser aberta. Você vai gerar. Eu tenho que pedir a Deus. Queridos, ouçam. Você e eu, nós precisamos aprender a transformar desejos em oração. Amém? Uma vez o Espírito Santo falou comigo. Eu sou muito sonhador, eu sonho. Não sei se você é sonhador, se você é sonhador, você pensa como eu. Você sonha com isso, sonha com aquilo, eu fico sonhando. Às vezes eu peço a Deus, eu preciso dormir, que eu fico sonhando, né? Pensando como que vai ser a igreja daqui a um tempo, né? Fico olhando quem que vai ser, o que não vai ser, fico pensando onde eu vou estar. Eu fico sonhando, fico imaginando, criando. Amém, queridos? Querido, não apenas um sonho, mas isso tudo se transforma numa visão para a sua vida. Agora, o Espírito Santo uma vez me disse, você pensa muito, você deseja muito, mas por que você não transforma teus desejos em um pedido de oração? Já percebeu que nós desejamos muitas coisas? Fazemos muitos planos, sonhamos com várias conquistas, mas quantos desses desejos você transformou ele num pedido de oração? Ah, aquela casa dos meus sonhos. Você já transformou a casa dos teus sonhos num pedido de oração? Transforme ela num pedido de oração. Ah, como eu queria multiplicar, como eu queria ter êxito. Você quer, ok. Mas querido, aprenda o seguinte, é uma porta que abre, e somente quem abre é o que tem a chave de Davi. Você não consegue abrir. Você não consegue abrir. Raquel tinha uma situação que ela não podia abrir. Ela não conseguia fazer por si própria. Ela até se esforçava. Hoje eu vou engravidar. Dava 7 pulinhos para a direita. E nada. Tomava todos os chás que a avó dela ensinou. Filha, esse chá aqui, ó, fatal. Não dava. Todos os esforços. Não abriu a madre dela. Mas um dia ela orou. Falou, Deus, eu quero engravidar. E a Bíblia diz, ok. Jesus é aquele que tem a chave de Davi. Abriu a porta. Amém? Vocês estão aí, igreja? Vocês estão entendendo? Queridos, eu preciso transformar os meus pedidos
eu preciso transformar os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades, num pedido de oração. E chegar a Deus, eu preciso que essa porta seja aberta. A porta da cura, a porta da prosperidade, a porta da fertilidade, a porta da multiplicação. Eu preciso que isso se transforme. Eu preciso transformar isso num pedido. O que aconteceu com Raquel quando ela orou? Deus a ouviu. Se você quer que ele use a chave de Davi, ouça isso, igreja. Se você quer que ele use a chave de Davi para abrir as portas, a chave para ele usar a chave é você orar. Vocês entenderam? O joguinho de palavra? Se você quer que ele use a chave de Davi para abrir a porta, seja ela da fé, seja ela do logos, da palavra de autoridade, seja ela da multiplicação, você tem que você tem que transformar isso num pedido de oração e falar: Deus, abre a porta. E Deus diz: aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, te entende, mesmo você sendo fraco, eu tenho a chave e eu vou abrir a porta para você. Amém? Querido, nós somos a igreja de Filadélfia. Amém? Essa é a nossa igreja, a igreja de hoje. A igreja do amor, que crê no amor de Deus, que guarda a sua palavra, não nega o seu nome. Querido, como ativar a chave que abre todas essas portas? Como ativar? Duas maneiras. Vou pôr uma leizinha aqui para você. Umas regrinhas. 2 maneiras de você ativar esse que tem a chave de Davi. Esse que abre todas as portas. A primeira, orar, querido. Transforme isso num pedido de oração. Ouça o que eu vou te dizer aqui. Se você olhar a lei, os mandamentos, você não encontra nenhum artigo da lei que diz orar. A lei não fala de oração. A lei não ensina a orar. A lei não determina a orar. Oração não existe no Velho Testamento. Não existe um artigo da lei de Moisés que diz orem. Não tem. Porque a lei, ela parte do princípio que você conquista todas as coisas pelos teus esforços, pelos teus méritos, pela tua dedicação. Então, oração na lei, ela é excluída. Oração é a expressão da graça de Deus para conosco. A oração parte do princípio seguinte: eu não posso, mas Ele pode. Por isso eu oro. Vocês estão aí, igreja? Glória a Deus. Eu não posso, mas Ele pode. Essa é a expressão da graça. Então, quando eu oro a Deus, eu estou deixando que a graça se manifeste em minha vida. Eu sou fraco, Deus. Eu, pelos meus méritos, não consigo nada. Mas eu peço, abre a porta para mim. E Deus diz: ok, por causa de Jesus, eu vou abrir essa porta, porque Ele tem a chave. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos orar mais. Queridos, a oração é o que move o poder, é o que move. Significa que eu não posso, mas Ele pode. Queridos, olha também Atos 16:14. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus. Diga, temente a Deus. Ela se chamava Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração. Abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Percebe que Deus abriu o coração dessa mulher? Uma porta foi aberta. Abriu para quê? Para receber a mensagem. Abriu para ter a revelação de Deus. Abriu para conhecer. Deus abriu seu coração para entender o pensamento, para entender a revelação de Paulo. Algumas pessoas não conseguem entender o Evangelho. Algumas pessoas não conseguem entender a Bíblia. Algumas pessoas leem a Bíblia e não conseguem ler. Eu conheço pessoas que começam a ler a Bíblia e elas dormem lendo a Bíblia. Eu conheço pessoas que pegam a Bíblia e dizem: mas é muito grande. A Bíblia diz que Deus abriu o coração daquela mulher e ela começou a entender a mensagem pregada, a mensagem do Evangelho, começou a ter revelação. Um dia Deus abriu a porta do meu coração e a palavra de Deus começou a ser revelada a mim. Eu preciso da palavra em mim. Eu preciso da revelação da palavra de Deus. Ela não é um livro comum, ela não é um livro didático, ela não é um livro histórico, ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. E sem uma revelação, sem um entendimento no meu coração, ela de nada é. Muita gente usa a Bíblia para argumentos homossexuais, para argumentos científicos, para argumentos dos mais difíceis.
Mas a palavra de Deus é um argumento que transforma a minha mente. Eu preciso que abra o meu coração. Preciso pedir a Deus para abrir o meu coração. Agora, o que ela fez para abrir o coração? No versículo 14, veja bem. A Bíblia diz que ela temia a Deus. Adorava a Deus. Era uma adoradora. Duas chaves. Duas formas de você acionar essa chave. Orar, pedir a Deus. E a segunda, adorar a Deus. Ser um adorador. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 16 mesmo, versículo 23. Esse contexto é o contexto de Paulo e Silas na prisão. Ouçam, Paulo e Silas foram presos, ok? E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Põe o versículo 24 para mim. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Deixa eu te explicar o que é o cárcere interior. Nas prisões de lá, antigamente, não era muito diferente das prisões de hoje. Mas era bem precário também. Então, as prisões, elas eram um piso, ok? Tinha um piso, muitas delas tinham batido. Mas a maioria delas, elas tinham como que uma grade no piso. Ok? Por que essa grade? Porque todas as necessidades dos prisioneiros eram feitas ali, não tinha banheiro. Eles não tinham a privada para ir fazer as suas necessidades. Eles faziam ali mesmo. Então aquela grade era para eles não ficarem pisando em cima das suas necessidades. Então eles ficavam pisando na grade e embaixo tinha toda aquela sujeira. E a Bíblia diz que eles foram colocados no cárcere interior. O cárcere interior era o pior, porque toda a sujeira dos outros descia para eles. Foi posto no pior. Versículo 25. Desculpe, interior, e lhes prenderam os pés. No cárcere interior, e lhes prenderam... Pega! Não pega. No cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Agora vai. Já! Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Diga, cantando hinos. Estavam cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Versículo 26. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, o que aconteceu? Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Todas as portas se abriram. Amém, queridos? Agora imagine, eles estavam lá, no cárcere interior. E de repente Silas, amarrado nos troncos, presos. Paulo. Foi Silas. Está sentindo? O que foi, Silas? Que cheiro é esse? Paulo. Oi, Silas. O que nós fizemos para estar aqui? Não fizemos nada de errado. E esse cheiro? Misericórdia. Uma situação mal cheirosa. Uma situação horrível, queridos. Talvez você já esteve numa situação que não cheirava bem. E Silas, atribulado por aquele cheiro, pense no cheiro. E eles amarrados, não podiam nem trancar o nariz. Estavam presos. E Paulo diz, que tal nós adorarmos? Que tal nós cantarmos? Mas Paulo, nós estamos presos injustamente. Esse povo nós só pregamos o evangelho, não fizemos nenhum mal. Silas, que tal nós adorarmos? Mas as coisas não estão dando certo, Paulo. Silas, que tal nós adorarmos? Mas não tem instrumento, não tem som, só tem esse cheiro. Silas, vamos adorar? Orar e adorar. Orar e adorar. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar hinos. Agora, ouçam um mistério tremendo. Nós estamos falando daquele que tem a chave de Davi
E eu fiquei pensando, mas o que é essa chave de Davi? Por que chave de Davi? Que chave é essa? A Bíblia não conta que Davi tinha nenhuma chave. Não existe uma chave. Que chave é essa? Mas a Bíblia diz que eles começaram a cantar hinos. Hinos. Que hinos é esse? Para o judeu cantar hinos. Eles cantavam os hinos, que eles chamavam dos Halel, que eram os hinos que começavam com aleluia e terminavam com aleluia. Eram os hinos que exaltavam a pessoa do Deus eterno. Eles cantavam esses hinos na festa dos tabernáculos, eles cantavam esses hinos nas festas de Pentecostes, eles cantavam esses hinos nas festas das colheitas, eles cantavam esses hinos. Agora veja, quem é que compôs esses hinos? Davi. Davi. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele compôs todos esses hinos. Quando ele estava vivendo dificuldades nas lutas, os gigantes querendo matá-lo, os inimigos querendo destruí-lo, os inimigos querendo roubar o seu trono, a Bíblia diz que Davi cantava e adorava. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O homem que orava e adorava a Deus em momentos de angústia, em momentos de tribulação. A Bíblia diz que essa maneira, essa atitude de Davi, deu a ele umas chaves que abriu a portas de conquista, portas de prosperidade, portas de vitória, portas de multiplicação, portas de conquista em todas as áreas. Aleluia! Eles começaram a cantar hinos que o irmão Davi compôs. E Deus disse, Davi tem a chave. E qual é a chave? Louvor e adoração. Orar e adorar. E a Bíblia diz que Jesus foi o sacrifício perfeito. E como Jesus entrou no céu com a adoração perfeita, com as orações perfeitas, Deus disse para ele, você é a chave que Davi sempre teve. E eu te dou essa chave. E agora você tem essa chave, igreja. Pastor, eu não sei orar direito. Pastor, eu nem sei adorar direito. Eu nem sei o que é adoração direito. Não temas, Jesus é o perfeito adorador. Pastor, eu não sei como orar. Eu não sei orar como... Eu não sei fazer uma oração direito. Não temas, o Espírito Santo sabe orar. Intercede por você com gemidos inexprimíveis. Essa é a chave de Davi. Orar e adorar. Orar e adorar. Pastor, eu estou passando uma crise terrível. As coisas não estão acontecendo. Pare de murmurar. Pare de colocar Deus na parede. Pare de fazer questionamentos. Por quê? Porque eu dou dízimo. Eu vou na igreja. Eu oro. Eu prego o evangelho. Eu faço isso, faço aquilo. Pare de fazer isso. E ore e adore. Amém? O casamento todo mundo dá certo. O meu não dá. Por quê? O que eu fiz? Quais os meus pecados? Qual é o meu erro? Ore e adore. Porque Ele tem a chave para abrir o teu coração. Ele tem a chave para abrir o teu ventre. Ele tem a chave para abrir a tua boca. Amém? Vocês estão aí, igreja? Orar e adorar. Orar. Querido, uma prisão. À meia-noite, versículo 25. Põe lá de volta, por gentileza. 16, 25. Por volta da meia-noite. Meia-noite, um lugar de trevas. Talvez você está em momentos de trevas. Talvez você está vivendo a meia-noite na sua vida, a meia-noite nas suas finanças, a meia-noite no teu casamento, a meia-noite no teu ministério. Talvez você está sendo encoberto por trevas, mas à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Adore, ore e adore. Aleluia. Querido, ore em línguas. Passe o dia orando em línguas. Gaste alguns momentos do teu dia e ore a Deus. Sabe por que você ora? Você ora porque você não pode fazer as coisas. Eu não posso, mas Ele pode. Amém? Querido, tem portas que você não vai abrir sozinho. Você não consegue abrir. Mas aquele que tem a chave de Davi, você diz para Ele, pode abrir por mim? Ele abre. E quando Ele abrir, ouçam, ninguém vai fechar. O demônio está correndo atrás de mim. O espírito vai... Os demônios estão se levantando. Pode levantar demônio que quiser. Ninguém vai fechar. Amém? Querida, a Bíblia diz que quando Deus abriu para Isaac prosperar,
os filisteus ficaram morrendo de inveja. Querido, sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram com inveja. Sabe o que tem que acontecer? Tem que ficar com inveja mesmo. Todas as vezes que Deus abrir uma porta para você, os inimigos vão morrer de inveja. Ah, mas inveja, pastor. Inveja, olho gordo. Pode ter olho gordo, olho magro, olho... seja lá o tamanho do olho. Ninguém vai fechar. Porque se ele abriu, ninguém fecha. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Uhul! À meia-noite, talvez um tempo de trevas, talvez você está aqui me ouvindo, mas são meia-noite em sua vida, o que você faz? O que eu tenho que fazer? Paulo e Silas estavam no lugar errado, pela razão errada, pelos motivos mais errados que tinham. Eles só estavam pregando o evangelho, mas eles nunca se queixaram. Eles nunca questionaram. O que eles fizeram? Eles oraram, eles adoraram. Era o que Davi fazia. Querido, era o que Davi fez o tempo todo. E a Bíblia diz que cantando, outros presos ouviram, versículo 26 e o 27. De repente, diga de repente, imediatamente, algumas versões diz, imediatamente, de repente nós vamos olhar para você e falar, uau, como você é um homem de fé. Uau, como você está multiplicando os teus negócios, como as coisas da tua mão multiplicam, como as tuas coisas são férteis. Uau, de repente. Olhavam para trás e diziam, você? Quem é você? Mas agora vão olhar para você e vão dizer, eu quero ser como você. Aqueles que te perseguiam, aqueles que te humilharam, eles vão começar a ficar com inveja de você. Amém, queridos? Você está entendendo o que está acontecendo? Deus, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, diga imediatamente, diga mais forte, imediatamente, todas as portas se abriram e todas as correntes foram quebradas na sua vida. Aleluia! 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 Todas as portas vão se abrir. Se você estava doente, de repente você será curado. Se você foi usado, se você foi humilhado, de repente você vai vencer. Se você estava como cauda, de repente você estará por cabeça. De repente a sua situação vai mudar. Amém? De repente as correntes todas foram soltas. Estavam aprisionados, estavam amarrados, estavam escravizados. Versículo 27. O carcereiro acordou e ele ficou assustado porque as portas estavam abertas. Como que pode estar aberta? Não podia se abrir. Era impossível abrir. Estavam sob toda a vigilância. Mas aquele que tem a chave, que abre, ele entrou lá e disse, era impossível abrir? Eu tenho a chave de Davi que abre todas as portas. Amém, queridos? Aleluia. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, adore mais a Deus. As portas das prisões foram abertas. E a Bíblia diz, depois você lê todo o capítulo 16, diz que eles começaram a se alegrar. E mudou o ambiente. Aquilo que era um lugar de prisão, todas as portas foram abertas. Todos os prisioneiros começaram a cantar, a louvar a Deus, se alegrar. O carcereiro que entrou em pânico quis se suicidar. De repente Paulo diz, não se mata não, nós estamos aqui, nós não fugimos. Por que você não fugiu? Não fugimos porque não tem por que fugir. As portas foram abertas maravilhosamente. Não temos que esconder nada. E o carcereiro se converte, a casa dele se converte, todos são batizados, há uma grande alegria naquele lugar, porque de repente tudo mudou. Amém? De repente tudo vai mudar, tudo vai acontecer. Creia, queridos. E para encerrar, Oséias capítulo 2, versículo 15. Falo para encerrar, já tem umas risadinhas aí, né? Olha só o que diz esse texto. Ali devolverei a ela as suas vinhas. Está falando para uma nação. Está falando para a igreja, para mim e para você. Farei do vale de Acor. Vale de Acor significa dificuldades. Diga, Acor é o vale das dificuldades. Querido, talvez você esteja no vale de Acor. Ele diz o seguinte:
Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Aleluia. No meio da dificuldade, ele abre uma porta de esperança. Amém? Porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito, como nos primeiros dias, quando você se converteu, quando tudo acontecia, quando as suas orações aconteciam, quando você tinha um ânimo para vir à igreja, quando você tinha uma fé nas suas orações, quando a Bíblia era verdade para você, quando você lia tudo, decorava tudo que mandavam decorar, como nos dias que você saiu do Egito, Deus vai abrir a porta de uma esperança no lugar da dificuldade. Amém, queridos? Onde você está é uma expectativa. O que é uma porta de esperança? É uma expectativa de coisas boas. Em seu vale de problemas, Deus abre uma porta de esperança. As pessoas ao redor do mundo dizem, olha o que o mundo diz, não põe tua esperança nesse ano, não põe a tua esperança na economia, não põe a tua esperança no teu negócio, as coisas estão ruins. Não é isso que estão dizendo? Queridos, a Grécia, toda aquela região, quase que 80% dos jovens formados, profissionais, eles não têm expectativa de emprego pelos próximos 5 anos. Engenheiros, advogados, médicos, todos eles não têm esperança. Acabou, as portas todas estão fechadas. Jovens que passaram anos estudando, investiram suas economias para se preparar, porque falaram para eles, essa profissão vai dar dinheiro, hein? Essa é a profissão do futuro, hein? Agora chegam para eles e dizem, a tua profissão não tem mais espaço aqui. Para os próximos 5 anos, não temos expectativas de emprego. Jovens, 80% de uma população jovem está pelos próximos 5 anos sem expectativas. Deus disse, no vale de Acor, no vale da dificuldade, onde as pessoas dizem, a tua profissão está em baixa, onde as pessoas dizem, o teu filho está em perigo, jovens hoje não tem jeito, não põe tua esperança em jovem, não põe tua esperança no teu negócio, não põe tua esperança nessa nação, não põe tua esperança em nada. As pessoas dizem isso, mas Deus diz assim, levante as tuas esperanças, levante as tuas esperanças, querido, porque Ele abre uma porta no meio do vale da dificuldade. Amém, queridos? O mundo diz, não disperse tua esperança nesse tempo, são dias difíceis, são dias de economia tensa, não põe tuas esperanças. Deus diz, eleve a sua esperança como nunca você elevou até então. Assim como Deus é alto, coloque as tuas esperanças lá no alto. Levante a sua esperança, por quê? Porque quanto mais alta ela for, Deus fará que venha a resposta em sua vida. Amém? Isso vai acontecer com você. Chave de Davi, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, vai abrir uma porta para você. Amém? E ninguém vai fechar. Não põe tua esperança no teu casamento. Ele já arrumou outra. Ele já está morando com outra. No vale de Acor, Ele abre uma porta de esperança. Amém? Amém, igreja? Eles dizem, não vai dar certo. Você diz, eu tenho a minha esperança em Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. Quantos recebem essa palavra?